Boa noite a todos, com a presença da maioria dos senhores vereadores e senhoras vereadoras em número legal. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Duartina do ano de 2014. Iniciados os trabalhos, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das atas da sessão ordinária e extraordinária realizadas no dia 15/9 de 2014. Acolhendo o pedido de dispensa de leitura das referidas atas apresentado pelo vereador Elcio, eu coloco-as em discussão perante o plenário desta Câmara. Encerrada a discussão, coloco as mencionadas atas em votação. Quem for a favor de suas aprovações permaneça como está, quem for contra, que se manifeste. Aprovadas as atas das citadas sessões plenárias. Feito isso, e passando aos trabalhos do expediente desta sessão ordinária, partindo dos documentos recebidos pelo Poder Executivo Municipal, peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 35/2014. Mensagem número 35/2014. Temos a honra de submeter à elevada consideração de vossas excelências o projeto de lei número 35/2014, que dispõe sobre o orçamento, programa para o exercício de 2015, em cumprimento do disposto do artigo 165 da Constituição Federal, e ao artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei número 101, de 4 de maio de 2000, e Lei 4.320/64. Observa-se que o projeto de lei de orçamento para o próximo exercício está sendo elaborado de acordo com os programas de governo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias e as novas exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário, princípio fundamental das finanças públicas, bem como as alterações na condição das receitas e despesas. Por fim, esperando que este projeto permita uma discussão democrática entre o Executivo e o Legislativo, é que submetemos a Vossa Excelência a proposta orçamentária para o exercício de 2015. Lembrando que o mesmo deverá ser discutido e votado no prazo estabelecido na nossa Lei Orgânica Municipal. Ao submeter o projeto à apreciação desta douta Câmara, estamos certos de que os senhores vereadores saberão aperfeiçoá-lo, mas especialmente saberão reconhecer que merece aprovação rápida. Aproveitamos a oportunidade para reiterar a vossas excelências os protestos de estima e consideração do Duartina, 29 de setembro de 2014, Enio Simão, prefeito municipal. Recebo o projeto de lei na forma regimental e o encaminho às comissões de Justiça, Legislação e Redação, Economia, Finanças e Orçamento para emissão de seus pareceres. Peço agora ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 36/2014. Mensagem número 36/2014. Temos a honra de submeter à elevada consideração de vossas excelências o projeto de lei número 36/2014, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração do orçamento, programa para o exercício financeiro de 2015, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e ao artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal,
Lei número 101 de maio de 2000. Observa-se que o objeto de lei de diretrizes orçamentárias para o próximo exercício está sendo elaborado de acordo com os programas do governo estabelecido no Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017 e as novas exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Por fim, esperando que este projeto permita uma discussão democrática entre o Executivo e o Legislativo, é que submetemos a Vossa Excelência o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2015, lembrando que o mesmo deverá ser devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossas Excelências os protestos de elevada estima e consideração do Artina, 29 de setembro de 2014, Enio Simão, Prefeito Municipal. Recebo o projeto de lei na forma regimental e o encaminho às comissões de Justiça, Legislação e Redação, Economia, Finanças e Orçamento para emissão de seus pareceres. Peço agora ao senhor primeiro secretário que faça a leitura dos ofícios número 239 e 240/2014. Ofício número 239/2014. Senhor Presidente, muito me apraz vir à presença de Vossa Excelência em atenção ao ofício número 075/2014, de 4 de setembro de 2014, desta Casa de Leis, protocolado sob o número 4.686, datado de 4 de 9 de 2014, que remeteu o requerimento número 5/2014, de autoria da senhora vereadora Marlene Aparecida Codonho Martins, para encaminhar a resposta elaborada pela responsável pelo museu e a biblioteca municipal do nosso município, a senhora Marisa Emília dos Santos, funcionária pública desta municipalidade. Gostaria de esclarecer que, quanto ao item 5 das perguntas formuladas, todos os funcionários municipais que prestavam serviço no museu e na biblioteca municipal foram remanejados respectivamente junto ao Espaço Crescer, vereador Antônio Garla, no Muse Crescer e na Prefeitura Municipal. Na oportunidade, apresento os meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Enio Simão, Prefeito Municipal. Ofício número 240/2014. Senhor Presidente, venho novamente à presença de Vossa Excelência em atenção ao ofício número 075/2014, de 4 de setembro de 2014, desta Casa de Leis, protocolado sob o número 4.686, datado de 4 de 9 de 2014, que remeteu o requerimento número 04/2014, de autoria da senhora vereadora Marlene Aparecida Codonho Martins, para encaminhar a resposta elaborada pelo diretor do Meio Ambiente, Agricultura e Turismo do município, engenheiro agrônomo Clóvis Serra Júnior. Na oportunidade, renovo os meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Enio Simão, Prefeito Municipal. Resposta ao requerimento de autoria da vereadora Marlene Aparecida Codonho Martins. Em atendimento ao requerimento número
04/2014, protocolado nesta municipalidade através do ofício número 075/2014 da Câmara Municipal de Duartina, sobrenúmero 4.686, de 4/9/2014, em que a vereadora Marlene Aparecida Codonho Martins solicita informações sobre reciclados, temos a informar o que segue. Nas considerações apresentadas pela vereadora Marlene Aparecida Codonho Martins, fica uma dúvida. Considerando que a Prefeitura Municipal de Duartina está fazendo a coleta em toda a cidade pela manhã de todos os resíduos reciclados, tais como metal, vidro, papel e outros, cabe esclarecer, primeiramente, que a Prefeitura de Duartina não desenvolve nenhuma atividade relacionada a reciclados, e sim de resíduos sólidos. Penso que a vereadora sabe, ou deveria saber, que existe diferença entre reciclados, a reciclagem e os recicláveis. Comparando as diferenças, temos o seguinte: reciclados são todos materiais ou produtos que foram transformados em outros materiais ou produtos. Reciclagem é o processo de transformação de beneficiamento de um produto em outro ponto, para ser utilizado e transformado em matéria-prima, podendo ser feito por processo artesanal ou industrial. Recicláveis são todos os materiais ou produtos que podem ser reaproveitados ou transformados em produtos ou matéria-prima. No parecer técnico número 125/2014, DIESP, FUNASA, que trata do sistema de resíduos sólidos, temos o seguinte: reciclar é diferente de separar. Reciclar consiste em transformar materiais já usados em outros novos, por meio de processo industrial ou artesanal. Separar é dividir por tipos de materiais que podem ser reaproveitados ou recicláveis. A separação ou triagem do lixo pode ser feita em casa, na escola, na empresa ou nas unidades finais de triagem. É importante lembrar que a separação dos materiais de nada adianta se eles não forem coletados separadamente e encaminhados para reciclagens. Como podemos observar, a Prefeitura de Duartina desenvolve atividades relacionadas apenas ao lixo seco, reciclável e não reciclados. Ainda com relação ao fornecimento das informações requerido pela vereadora Marlene Aparecida Codonho Martins sobre reciclados, esclarecemos o seguinte: primeiro, quanto é recolhido em toda a cidade desses materiais? Resposta: a Prefeitura de Duartina não recolhe materiais reciclados, porém recolhe de forma seletiva os materiais recicláveis. Segundo, por quem estão sendo separados os resíduos? Resposta: como a Prefeitura não recolhe reciclados, não tem ninguém separando. Terceiro, quem será o responsável pelo setor de reciclagem? Resposta: a Prefeitura não desenvolve atividade de reciclagem. Sendo assim, não terá responsável. Quarto, quantos catadores estão sendo aproveitados para este serviço? Resposta: nenhum, uma vez que a Prefeitura não desenvolve serviços com reciclados. Quinto, existe empresa que compra os reciclados? Resposta:
não é do nosso conhecimento se existe empresa que compra reciclados. Sexto, em que local estão sendo depositados e de que forma? Resposta: em local nenhum, uma vez que a Prefeitura Municipal não tem depósito para materiais reciclados. Gostaria de lembrar que a Prefeitura, todas terças e quintas-feiras, realiza coleta seletiva de lixo seco reciclável. Na certeza de ter respondido aos questionamentos propostos neste requerimento, me coloco à disposição para maiores esclarecimentos. Clóvis Serra Júnior, diretor do Meio Ambiente, Agricultura e Turismo. Muito bem, esgotado o expediente executivo, passaremos aos trabalhos do Poder Legislativo Municipal, ocasião em que peço ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, referente às contas do exercício econômico financeiro de 2011 da Prefeitura Municipal de Duartina, bem como o projeto de decreto legislativo número 02/2014. Senhor presidente. Pois não, Luciano. Eu achei um tanto quanto desrespeitoso a maneira com que o diretor de meio ambiente do município de Duartina se dirige à nobre vereadora Marlene. Eu também, eu achei, eu ia tocar nesse assunto no uso da palavra livre, que é o momento de nós debatermos ideias, essas coisas todas. Eu também não gostei do tom de recicláveis, a reciclar. Um tom irônico, eu achei um tom que foi debochado. Mais complicou do que ajudou. Mas vamos discutir isso na palavra livre, esgotar essa primeira parte. E outra, não foi nem isso aí que eu quis perguntar, não foi Então, isso? não, exatamente. Eu ia tocar nesse assunto, sim. Mas vamos esgotar esse primeiro expediente e depois a gente retorna. Pois não, Décio, a leitura do projeto de decreto legislativo 02/2014. Vamos voltar aqui, ó. Então, passaremos ao trabalho do Poder, ocasião em que peço ao senhor permitir a leitura do parecer da Comissão de Economia, de Finanças e Orçamento. Isso. Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Referência contas do exercício econômico financeiro de 2011 da Prefeitura Municipal de Duartina. A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Duartina, em reunião realizada no dia 18 de setembro do corrente ano, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal de Duartina, para fins de analisar as contas do exercício econômico financeiro de 2011 da Prefeitura Municipal de Duartina, constantes do processo do Tribunal de Contas número 1105/026/011, instaurado no âmbito do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Duartina e propor o competente projeto de decreto legislativo, após as análises necessárias e deliberação, resolveu adotar o seguinte posicionamento constante abaixo. A matéria sobre análise foi objeto do processo do Tribunal de Contas número 1105/026/11, instaurado no âmbito do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para fiscalização dos atos de gestão do Poder Executivo Municipal durante o exercício de 2011 e emissão de parecer sobre aprovação ou desaprovação das respectivas contas. De acordo com os elementos reunidos no auto do citado processo, verifica-se que o parecer prévio constante de folhas 374 dos autos respectivos opinou pela aprovação das contas de 2011 da Prefeitura local.
Pelas razões acima expostas e tendo em vista os bons resultados alcançados no exercício em análise, esta comissão acolhe o bem fundamentado parecer prévio emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Desta forma, por unanimidade de votos, a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento decidiu apresentar o projeto de decreto legislativo aprovando as contas do exercício econômico financeiro de 2011 da Prefeitura Municipal de Duartina, de responsabilidade do senhor Aderaldo Pereira de Souza Júnior, encaminhando referido projeto nos termos regimentais para deliberação do egrégio plenário desta Casa de Leis. Duartina, 30 de setembro de 2013, Marcos Roberto Furlaneto, presidente, Décio Maldonado Rojas, relator, e Maria Aparecida Carlone Rotondaro, membro. Recebo o projeto de decreto legislativo número 02/2014, na forma regimental, e eu encaminho à Comissão de Justiça, Legislação e Redação para emissão de seu parecer. Em seguida, peço ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da indicação número 39/2014, de autoria do vereador Marcos Roberto Furlaneto. Desculpa, na sequência a gente acabou se distraindo, teria a sequência o projeto 02/2014, ele vai realizar a leitura agora então. Projeto de decreto legislativo número 2/2014. Dispõe sobre o julgamento das contas do exercício econômico financeiro de 2011 da Prefeitura Municipal de Duartina nos termos que especifica. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do exercício econômico financeiro de 2011 da Prefeitura Municipal de Duartina, Estado de São Paulo, de responsabilidade do ex-prefeito Aderaldo Pereira de Souza Júnior, acolhendo-se o parecer prévio favorável emitido em 21/5/2013 pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, as folhas 370 dos autos do processo do Tribunal de Contas, número 00.1105/026/11. Este decreto, artigo 2º, este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Duartina, 30 de setembro de 2013, Marcos Roberto Furlaneto, presidente, Décio Maldonado Rojas, relator, e Maria Aparecida Carlone Rotondaro, membro. Agora sim, recebo o projeto de decreto legislativo número 02/2014, na forma regimental, e eu encaminho à Comissão de Justiça, Legislação e Redação para emissão de seu parecer. Em seguida, peço ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da indicação número 39/2014, de autoria do vereador Marcos Roberto Furlaneto. Indicação número 39/2014. O vereador Marcos Roberto Furlaneto, vereador desta municipalidade, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 142 do Regimento Interno que o presente subscreve, indica ao senhor prefeito municipal ou ao setor de obras a possibilidade de colocar cascalho na via que liga ao condomínio Cantinho do Sossego, antigo Banespinha, até a rotatória que dá acesso ao núcleo habitacional Prefeito José Sebastião Pupo, na rodovia Estrada Luísa Benetti. Justificativa.
Naquele trecho, a prefeitura fez a terraplanagem da estrada e a colocação de cascalho também, mas com a chuva, a terra vermelha cobriu todo o cascalho, deixando a estrada muito escorregadia, podendo causar algum tipo de acidente. Necessito que a prefeitura tome medidas rápidas, pois a referida estrada dá acesso ao condomínio e a outras cidades. Duartina, 4 de agosto de 2014, Marcos Roberto Furlaneto, vereador. Muito bem, com isso esta presidência franqueia livre palavra para o vereador que dela uso queira fazer, na forma do artigo 82 do regimento interno desta casa. Já fazendo uso da palavra, realmente eu quero me manifestar acerca da resposta que foi enviada em relação ao requerimento da vereadora Marlene. Eu achei de muito mau gosto, em tom de zombaria, não esclareceu o que foi perguntado, ficou numa enrolação entre reciclável, recicláveis, a reciclar. Com um pouco de boa vontade, entende-se perfeitamente qual era a dúvida. Eu acho que isso não foi um desrespeito só com ela, foi com todos nós vereadores, porque uma vez que um vereador ele protocola um requerimento, ele passa pela votação dos demais colegas. E se os demais aprovaram, ele foi encaminhado através de um ofício, escrito por mim também. Então, realmente, não achei de bom tom. Achei que foi um desrespeito para com todos nós vereadores. E vou ver que medidas que cabem aí para que o diretor em questão se retrate ou se explique da forma que foi questionado. E gostaria também que ele me respondesse as perguntas que eu fiz no próprio ofício daquele dia. Se é reciclável, se é reciclado, se é o que o diabo que ele quiser que seja, mas que ele explique para mim o que está fazendo esses produtos todos parados lá em cima e quem está trabalhando lá. Quem está fazendo a separação? Porque alguém está fazendo. Não está lá o que eu entendi, que um bacalhau vai lá e pega, ele vai pegar. Ele vai chegar lá, vai estar separado. O que eu entendi pela resposta dele é que ele quis tumultuar no sentido de a nobre colega ter perguntado a respeito do material que está lá. Se citou como reciclado, e ele quer dizer que aquilo ainda não é um material reciclado, um material que pode ser reciclado, por isso ele fala, não tem nada reciclado, ninguém está mexendo com reciclado. É o que eu disse, é uma ironia, uma besteira sem tamanho, podia ter sido simples e objetivo, falar o material que está lá está sendo manuseado de tal forma, por tal pessoa e com tal objetivo. Era isso que eu queria resposta. Não tinha essa necessidade. Então. E outra, se ele não está aí como professor, ele está aí como funcionário, um assessor do prefeito. Ele tem que dar a resposta conforme eu perguntei. Pois não, Luciano. Eu queria complementar, e de acordo com a fala de vocês, que eu achei uma tremenda falta de respeito o tom de deboche que foi utilizado. Né? Parece que está falando para criança de 2 anos, dando aula de escreve A, B, C, D. Não é o caso. O desrespeito não é só contra a vereadora Marlene, como você ressaltou, é contra a Câmara de Vereadores. E isso só faz dificultar a relação entre os poderes no município. Né? Eu não sei se ele fez por vontade própria ou a mando de alguém, mas independentemente de quem, se foi ele ou se foi a mando de alguém, foi um tremendo mau gosto a forma que se utilizou, ou se utilizaram, né, para desrespeitar essa Casa de Leis. Pois não. Posso falar? E outra coisa também, sobre o museu, os livros, eu também não tive a resposta do que eu perguntei. Porque eu perguntei aonde estavam armazenados os livros que estavam na biblioteca. Eu não perguntei aonde foi parar os funcionários. Eu perguntei aonde foi parar os livros. Só um né? minuto. E se tinha a possibilidade dele saber quando que ele poderia abrir outro lugar para fazer o museu novamente, essa biblioteca, por esses livros lá. Do museu. Dois, três.
Tem, eu encerrava aqui com ele. Então, li a capa. Agora vamos lá. E outra coisa também, a gente até pode, a partir daqui, adotar esse critério, quando a gente receber um ofício ou uma explicação a respeito de algum questionamento do vereador, eu gostaria que fosse feita uma cópia dessa resposta também e entregue para o vereador, não apenas ser lida aqui, que às vezes lendo a pessoa ela ouve, não entende, tendo em mãos, ela pode fazer uma análise melhor do que foi respondido e se ainda persistir alguma dúvida, baseado naquilo, apontar os pontos em que restaram alguma coisa. Então eu peço, Everaldo, que se tire cópia dessas respostas aí, e a partir de então, toda vez que um vereador solicitar algum tipo de explicação, ela seja lida em plenário e seja feita uma cópia e entregue aos vereadores, porque apesar da iniciativa a partir de um determinado vereador, esse requerimento sempre é aprovado. Então, entende-se que os demais concordaram com o que foi solicitado. Então, eu peço que faça uma cópia que seja entregue uma para cada vereador. Pois não, Décio, eu gostaria que você fizesse a leitura. Marisa Emília dos Santos, funcionária pública municipal, responsável pelo Museu Municipal, em atendimento ao requerimento número 05/2014, protocolado nesta municipalidade através do ofício número 075/2014 da Câmara Municipal de Duartina, sob o número 4.686, de 4/9/2014. Vem por meio deste prestar as seguintes informações quanto ao questionamento da senhora vereadora Marlene Aparecida Codonho Martins, referente ao Museu Municipal. Primeiro, para onde foram enviados os arquivos do Museu Municipal? Resposta: os arquivos do Museu Histórico Municipal de Duartina estão no prédio adquirido pela Prefeitura Municipal Antigo Comercial Brataque. Segundo, os mesmos foram guardados com maior segurança para não virarem pó? Resposta: os objetos, fotos, documentos e objetos tridimensionais referente ao Museu Histórico Municipal de Duartina foram com a maior responsabilidade armazenados no local citado, sendo que sou a responsável pelo mesmo e capacitada com curso na área de museologia, ministrado pelo Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM. É de uma suma importância ressaltar que os dossiês, documentos que provam as doações e relatam a histórias, a importância de cada peça, estão todos arquivados e bem cuidados para ficarem livres de pragas, traças, fungos, etc. Esclareço que o acervo do museu é um patrimônio da comunidade e está sendo assegurado com maior zelo para o futuro. Terceiro, onde estão os livros da Biblioteca Municipal? Resposta: os arquivos da Biblioteca Pública Municipal Iracema Campos de Almeida Prado estão no prédio adquirido pela Prefeitura Municipal Antigo Comercial Brataque. Quarto, existe estudo para se montar uma nova biblioteca? Resposta: com certeza. O Poder Executivo está estudando com maior carinho um local onde caiba os acervos de 16.781 livros catalogados e o acervo de 2.851 peças. Esclareço que a antiga localização não tinha acessibilidade, por exemplo, cadeirantes e idosos. Não tinham acesso ao piso superior e inferior. E por esta razão, vários deixaram de visitar o local. Por falta de acesso, acesso é um direito de todos. Aproveitando a oportunidade, fica aqui o convite para quando for aberto o Museu Histórico Municipal de Duartina e a Biblioteca Pública Municipal, a todos os vereadores e vereadoras
visitarem e participarem da história do nosso município, já que em 14 anos de existência do museu, a excelentíssima senhora vereadora nunca visitou os departamentos do museu. E se o fez foi muito pouco, pelo valor que se deve dar à nossa história e à biblioteca municipal, pois faz 8 meses que está desativada temporariamente, e só agora a senhora vereadora lembrou da existência da mesma. Desta forma, quero agradecer novamente esta oportunidade por lembrar da nossa história. Aliás, isso também faz parte dela e num breve futuro estaremos com certeza em um local melhor e apropriado para atender a população, pois a história deve ser preservada para as futuras gerações e sabemos disso. Duartina, 12 de setembro de 2014, Marisa Emília dos Santos, responsável pelo Museu e Biblioteca Municipal. Muito bem, como eu disse, cópia dessas respostas vão ser entregues aos vereadores. Qualquer dúvida ou ainda questionamento que achem que deve ser feito, a gente vai tomar as providências para que seja encaminhado ao prefeito municipal ou aos diretores responsáveis pelo órgão. E com relação à primeira resposta, eu vou particularmente oficiar o prefeito, dando conhecimento a ele da insatisfação, pelo menos minha, não sei se de todos, em relação à resposta do diretor Clóvis Serra Júnior, referente ao primeiro ofício que foi lido. Senhor presidente, Pois não. eu não sei se eu estou exagerando, mas a resposta do último ofício também foi no mesmo tom. Porque ela não sabe, mas eu sempre fui lá, quem me atendeu sempre foi a Selma que trabalhava lá, Manjolardo. Então, no período que eu sempre fui, eu nunca encontrei a funcionária lá. Então, ela não pode falar jamais que eu não fui lá. E se eu estou falando depois de 8 meses que fechou o museu, é porque eu estou aqui para isso. Eu esperei, eu vi que não saiu nada, então eu achei que fosse só uma mudança. Mas eu acho assim, para se mudar, para ter cômodo para outras pessoas incapacitadas de usar o local, já era para tirar daqui e pôr no lugar adequado para essas pessoas que não podiam ter acesso lá na parte de cima. Agora, fecha-se uma coisa e guarda lá porque algumas pessoas não tinham acesso no andar de cima. Então, isso para mim não é resposta. Agora, o caso dela falar que eu nunca participei, que eu nunca fui lá, os horários que eu fui lá, ela nunca estava lá. Muito bem. Eu vejo aí, sim, que está tendo uma certa animosidade em relação às respostas. Isso, como disse o nobre colega, não contribui em nada para o relacionamento entre os dois poderes. Aqui, pelo menos da minha parte, ninguém é inimigo ou amigo, ninguém, independente se entende-se que é da oposição ou é da situação. A realidade é que o vereador ele representa uma parcela da população, uma parcela do eleitorado. E quando ele questiona o prefeito ou algum dos diretores, entende-se que está fazendo isso em nome do cidadão também. Então eu acho que o mínimo que tem que ter é o respeito na resposta, assim como a gente tem respeito quando se dirige ao executivo. Como eu já disse, eu da minha parte, eu vou oficiar o prefeito, manifestando a minha insatisfação em relação às respostas ou o tom das respostas que nos foram enviadas. Eu acho que respeito é bom e cabe em qualquer lugar, em qualquer situação. Alguém mais? Pois não, Décio. Eu concordo com o que disse os nobres colegas. A impressão que fica que quando um diretor ele é questionado, ele fica nervoso com a pergunta, ele não aceita que ele seja questionado. Ele quer fazer do modo que ele quer e que um vereador não tem direito de saber o que está acontecendo. Quer dizer, no mínimo, se ele quisesse dar uma resposta melhor, podia convidar a vereadora
e conversar pessoalmente com ela. Não dar uma resposta num tom irônico e dizer mais ou menos assim, eu não tenho satisfação a dar a você. Fica mais ou menos essa impressão. Se cutuca a onça com vara curta, ela já te estranha. Então, eu acho que a gente não está aqui para ser tratado dessa maneira. Eu também concordo plenamente. Mais alguém? Com referência à prestação de contas que foi apresentada do ano de 2011, eu tive lendo a respeito e o Tribunal de Contas é extremamente minucioso quando ele analisa essas contas, né? Tive vendo contas que são expostas na internet também, e eu, sinceramente, da minha parte, eu não me sinto capacitado, tecnicamente falando, para contrariar o parecer do Tribunal de Contas. Então, de antemão, se os nobres vereadores quiserem dar uma olhada e ver como que é complexo isso, eu acho que a maioria já até chegou a manusear o parecer. Então, da minha parte, e eu tive conversando com o vereador Sérgio, eu realmente, da minha parte, eu acho que o que vem do Tribunal de Contas vem de um corpo técnico, capacitado para isso, gente que é concursada e faz isso todos os dias, e realmente, para contrariar o parecer deles, é extremamente complexo. Décio. A respeito do assunto que o Nobre levantou aí, às vezes, o tribunal deu favorável, mas já existe algumas conversas que em outro ano já deu desfavorável. Eu também acho que favorável ou desfavorável, às vezes o desfavorável não é uma coisa que houve um caso grave, houve um erro, alguma coisa. Então tem que se esperar o motivo que foi recusado, que não foi aprovado pelo tribunal. Se foi má fé, se não foi, que dê direito de defesa. Porque se não houve mão em dinheiro, não houve, foi um erro de algum funcionário, também eu acho que não se deve ser levado a ferro e a fogo. Esse está aprovado porque o tribunal aprovou, mas deve vir algum aí que o tribunal não aprovou. Agora a gente precisa saber também por que não aprovou, né? Então, existem as duas partes, nem tanto lá e nem tanto cá. Porque eu entendi que o vereador disse que se está aprovado, a gente não tem condições de questionar. E se tiver desaprovado, também não temos condições de questionar. Não é isso que você quer dizer? Isso será analisado caso a caso, mas normalmente... Então, mas poderá vir um outro. O parecer é extremamente complexo, né? Lógico que o parecer ele é sucinto, mas o que está a análise que é feita para se chegar até esse parecer é extremamente complexa. Eu achei bastante... para se ter conhecimento técnico para contestar o parecer do Tribunal de Contas, tem que... O que eu penso é que não ficaria assim, de bom termo. Um exemplo, as contas vêm lá com parecer desfavorável, ou seja, rejeitadas. Antes desse parecer, o tribunal, logicamente, ele faz os apontamentos e abre o prazo para a defesa, tanto do executivo, do legislativo, de quem quer que tenha as contas examinadas. É o momento de se provar ou tentar justificar o porquê daquele item ou daquela determinada observação negativa foi realizada. Ainda assim, se o tribunal ele insiste que a explicação não convence ou não procede e opta ou opina pela parecer desfavorável às contas, eu acho que para a gente, como vereador, agora eu falo por mim, eu não me julgo assim com conhecimento técnico suficiente para mesmo o tribunal tendo apontado os erros, ou a Câmara, ou o prefeito, ou quem quer que seja, ter se defendido. Essa defesa foi analisada, foi discutida. Se foi mantida, eu acho assim, para a gente tomar uma atitude e ainda assim ir contra o parecer, pelo menos tem que ter algum fato que justifique isso, né? Baseado em tal coisa, ou não porque eu sou do lado desse, então sou contra o tribunal, ou eu sou a favor daquele. Porque a gente fica
uma situação estranha, porque se formos questionados, por que você votou contra um parecer do tribunal? Eu acho que fica difícil encontrar uma explicação. A não ser que seja um caso, como o Décio está dizendo, que está tão claro e nítido que não houve má fé, não houve dolo, não houve uma má intenção por trás daquele erro que foi apontado, aí é caso de se discutir, mas em outros casos que não tem, que ele defendeu que não tem defesa, e aí fica complicado. Pois não. Como não há indicações verbais, eu finalizo então o expediente dessa sessão ordinária, informando não haver trabalhos da ordem do dia desta noite. Encerrando os trabalhos, informo também não haver inscrito para explicação pessoal. Nada mais havendo a tratar, e agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária, determinando ao diretor-geral da Secretaria desta Câmara que lavre a ata dessa sessão. Boa noite. Boa noite.